Estamos iniciando mais uma aula de física com o professor Francisco Carlos da Costa. Vamos comentar com vocês os tipos de forças. Quais são os tipos de forças que nós vamos estudar aqui na física? A primeira análise que nós vamos comentar com vocês é a respeito de duas forças, a força normal e a força peso. Vamos entender como funcionam essas duas forças? Aqui nós temos uma figura representando um livro sobre uma superfície plana e horizontal, ok? Quais são as forças que atuam sobre o livro? Bom, a primeira força que nós vamos analisar é esta força que está em azul, representada aqui pelo vetor em azul. Esta força nós damos o nome de força-peso, ok? Então, o que representa a força-peso? O peso do livro nada mais é do que a força exercida pela Terra sobre o livro, ok? Então, a Terra exerce uma força gravitacional puxando o livro para baixo. Então, esta é a representação da força-peso. Então, ela tem direção vertical, sentido para baixo, ok? Então, esta é a força-peso, a força que a Terra exerce sobre o livro, puxando ela para baixo. Mas aqui existe uma superfície de apoio. Então, o livro está sobre uma superfície de apoio, uma superfície plana e horizontal. Essa superfície ela atua sobre o livro, aplicando uma força para cima. Esta força que está representada por um vetor, aqui esse vetor está em vermelho, esta força que é exercida pela superfície do plano, horizontal, ela tem direção vertical e sentido que está sendo apontado aqui para cima, através dessa setinha. Então, ele está indicando que a superfície aplica uma força sobre o livro para cima, evitando que esse livro aqui penetre na superfície, ok? Então, são duas forças que estão atuando sobre o livro. A força-peso é a força que a Terra exerce sobre o livro, puxando o livro para baixo, nós chamamos de força-peso, e a superfície, aplicando a força sobre o livro para cima, que nós chamamos de força normal. Nessa situação, é uma situação de equilíbrio, tá, gente? Situação de equilíbrio, primeira lei de Newton. A resultante tem que ser igual a zero, ok? Sempre que um objeto está em equilíbrio, no caso aqui ele está em repouso, o livro está sobre a superfície, em repouso, então a força resultante tem que ser igual a zero. Então essas duas forças se anulam. A força normal é anulada pela força-peso. Então, como a resultante tem que ser igual a zero, eu posso dizer que essa força normal é igual a força-peso, ok? Então vamos para o próximo slide. Vamos a um exercício de aplicação? Vamos lá. Vamos supor que aquele livro tem uma massa de 6 kg. Coloquei um bloco de massa, 6 kg, está apoiado numa mesa horizontal. Calcular o valor da força normal que atua sobre o bloco, ok? Considerando que a gravidade é a gravidade aqui da Terra, o objeto está sobre a superfície da Terra, ok? Então a gravidade é 10. Então vamos à resolução. Vamos usar a fórmula do peso. Por quê? Nesse caso, é uma situação de equilíbrio, então a normal é igual ao peso. A normal vai ser igual. O peso, gente, ele é calculado da seguinte maneira. É uma fórmula matemática para você determinar a força-peso. Como é que eu faço isso, professor Francisco? Pegando a massa do objeto e multiplicando pela gravidade da Terra, ok?
Então, o peso desse objeto na Terra é a massa do objeto multiplicado pela gravidade da Terra. E aqui, ó, no exercício está sendo colocado que a massa do bloquinho tem 6 kg. Então, massa 6 kg. Multiplica pela gravidade da Terra, que ele está dizendo aqui que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Então, só multiplica 6 vezes 10 e você tem o valor da força normal, que é igual a 60 newtons. Ok? Outra coisinha, se na questão estiver pedindo para você, além de determinar o valor dessa força, indicar quais são as características dessa força normal, então serão 3 coisas que você tem que colocar aí nessa sua resposta. Quais são as características da força normal? Você vai ter que dizer qual é a direção desta força, vai ter que dizer qual é o sentido desta força e o valor do módulo. Ok? Então, 3 características. Então, eu vou colocar para vocês quais são essas 3 características. Primeira coisa, deixa eu voltar lá na figurinha para a gente ver aqui. Ó. Então, nós estamos analisando a força normal, que é exatamente essa força que está aqui em vermelho, representada aqui por este vetor em vermelho. Qual é a direção dessa força? A direção ela é dada pela reta que compõe o vetor. Onde está o vetor? Que reta é esta? A reta está numa linha vertical. Ok? Então ela tem direção vertical. E o sentido, professor? O sentido ela é dada pela extremidade que dá certo. O sentido é para cima. Ou seja, é uma força de baixo para cima. E o módulo, professor? O módulo é o valor. Nós determinamos ali que é de 60 newton. Ok? Então nós temos o módulo 60 newton, direção vertical, que é a linha daquela reta, né? A reta vertical, e o sentido de baixo para cima. Ok? Então são 3 características. Não esqueçam disso. Agora vamos analisar a força de atrito. É um outro tipo de força que aparece entre os objetos em contato. Então, quando o objeto está em contato com outra e este objeto tende a se movimentar um em relação ao outro, o que é que vai aparecer? Vai aparecer uma força de fricção entre os 2 objetos. Nós chamamos aqui de força de atrito. Agora vamos à fórmula da força do atrito. A força de atrito ela é igual a um coeficiente de atrito, então ela depende do coeficiente de atrito, multiplicado pela força normal. Então esta é a fórmula que você vai utilizar nos exercícios que envolvem força de atrito. Então vamos aqui para a aplicação dessa equação matemática. É dito o seguinte, um bloco de 5 kg de massa se desloca sobre uma mesa horizontal, com aceleração constante. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,3. Então ele está colocando aqui para vocês que esse coeficiente aqui, que está representado por essa letra aqui, esta letra é uma letra grega chamada μ. Tá? Esse coeficiente de atrito, neste exemplo, corresponde a 0,3. Tá? Para este exemplo aqui. Esse coeficiente de atrito nós vamos verificar nos outros exercícios, que ele vai depender da superfície em contato, tá, gente? Por exemplo, você pegar uma borracha e atritar contra uma mesa de madeira, esse coeficiente de atrito vai ter um valor, ok? O valor de μ vai ser um certo valor de coeficiente de atrito para a borracha e a superfície de madeira. Se eu pegar essa mesma borracha e atritar com um papel, né, uma folha de papel, esse coeficiente já não vai ser o mesmo, tá, gente? Então, o coeficiente de atrito depende das superfícies em contato. Superfícies diferentes, se você comparar um com o outro, vai ter coeficiente de atrito diferente, ok? Mas para esse exemplo, retornando esse exemplo, ele está colocando aqui que o valor do coeficiente de atrito deste bloco com a mesa corresponde a 0,3, ok? Calcular a força de atrito entre o bloco e a superfície, considerando que a gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado. Ok? Então vamos lá. Vamos calcular a força de atrito utilizando exatamente essa equação aí. Né?
Primeira coisa que você vai ter que fazer é calcular a força normal, né? E nós já sabemos que essa força normal é igual ao peso do bloco. Ok? Nós vimos agora há pouco que para determinar a força normal é igual ao peso. Logo, a normal, N, é igual à massa do bloco multiplicado pela gravidade. A massa do bloco aqui, nesse caso, é 5 kg, ok? E multiplica pela gravidade. Então, nós temos aqui, ó, 5 de massa, multiplicado pela gravidade da Terra, que é 10. 5 vezes 10, você vai ter uma força normal igual a 50 newtons. Então, lembrando aqui para vocês que a unidade de força no sistema internacional é dada em newtons, ok? Newtons, em homenagem a Isaac Newton. Então, Newton vai ser a unidade de força. Força de atrito é dado em newton. Representado pela letra N. Tá? Então, não confundir essa força normal N aqui com essa outra força, com a unidade da força que é dada em newton, que é representada pela mesma letra N. Okay? Então, neste caso, temos a força normal igual a 50 newton, e com esse valor da força normal, nós vamos calcular a força de atrito dinâmico. Ok? Ah, professor, por que está dito lá dinâmico? Tem outro tipo de força de atrito que não seja dinâmica, né? Existe, tá, gente? No caso, são dois tipos de atrito. Tem a força de atrito estático, né? E tem a força de atrito dinâmico. Força de atrito estático, como o próprio nome já está falando, estático vem de repouso, parado. Então você aplica uma força num objeto qualquer. E ao aplicar essa força neste objeto, o objeto continua parado, ele não se movimenta, né? Ele não se desloca. Então, esse tipo de atrito é atrito estático, ok? Atrito de repouso, parado. Agora, como foi nesse caso aqui, nesse exemplo, o objeto tem um bloco de 5 kg de massa, mas ele está se deslocando, tá, gente? Se deslocando significa dizer o quê? Ele está se movimentando. Então, se ele está se movimentando, então o atrito é dinâmico, ok? Então, força de atrito dinâmico, sempre que existe um movimento. Se aplicar uma força no objeto, o objeto se movimentar, e esse objeto está em contato com a superfície, ele vai gerar uma força de atrito dinâmico. Dinâmico é de movimento, ok? E estático é de repouso, aplicou uma força. O objeto não se movimentou, então vai ser atrito estático. E lembrando que a fórmula vai ser a mesma, tá, gente? Para calcular a força de atrito, tanto estático como dinâmico, você vai pegar o coeficiente de atrito e multiplicar pela normal. A fórmula é a mesma. Então, o que é que muda, então, professor? É o valor do coeficiente de atrito. Quando é atrito estático, o coeficiente de atrito estático vai ter um valor, ok? Que vai ser diferente de quando ele está em movimento. Quando ele estiver em movimento, o coeficiente de atrito vai passar a ser atrito dinâmico, e esse valor não é o mesmo do coeficiente de atrito estático, ok? Então, há uma diferença quando ele está parado e quando ele está em movimento. Mas, neste caso, o objeto está se movimentando, então ele está colocando aqui, ó, coeficiente de atrito dinâmico, ok? E ele vale quanto? 0,3. Então, vamos à resolução. Força de atrito dinâmico é igual ao coeficiente de atrito dinâmico, que no caso é 0,3, multiplicado pela força normal que nós encontramos aqui, que é 50 newton. Logo, a força de atrito vai ser igual a 0,3 multiplicado por 50. O resultado é igual a 15 newton. Agora vamos estudar um outro tipo de força que é denominada de força elástica. Então essa força elástica ela aparece em molas, né, elásticos, né? Então vamos colocar um exemplo aqui de força elástica. Considerando aqui que esta mola ela tem um determinado comprimento inicial, tá? Quando ela está em repouso, né, no momento aqui estático, parada, você não aplica nenhuma força sobre esse objeto, então ele vai ter um determinado comprimento inicial. Aqui eu peguei um objeto de massa M, cujo peso aqui equivale a 1 newton. Então nós estamos colocando aqui, ó. Quando esta mola está
no seu estado natural, não tem nenhuma força aplicada sobre ele. Então aqui é uma força de 0 newton, ok? Agora eu coloquei um objeto aqui de metal, cujo peso é igual ao newton. Então o que acontece com esta mola? Se eu colocar suspensa, pendurado sobre esta mola, este objeto, então o que é que vai acontecer com a mola? A mola vai alongar, vai haver um alongamento dessa mola. Então ele vai aumentar o comprimento da mola um certo valor X, ok? Devido o quê, professor? Devido ao peso desse bloquinho que eu coloquei aqui, ó. Então o peso do bloco vai puxar a mola para baixo, como nós falamos na aula anterior. A força-peso deste bloco é exatamente a força que a Terra exerce sobre o bloco, puxando o bloco para onde, professor? Para baixo. Então, como o bloco é atraído pela Terra, puxando ele para baixo, e ele está preso à mola, então ele vai puxar a mola para baixo. Então, se eu colocar um peso de 1 newton, ele vai deslocar um certo valor X, ok? Então, vai haver um aumento no comprimento da mola em X. Agora, na próxima situação, eu coloquei 2 bloquinhos de mesma massa, ok? Ou seja, de mesmo peso. Então, eu tenho aqui 1 newton com mais 1 newton. O bloquinho aqui, ó, vai aplicar uma força agora de 2 newtons sobre a mola. Então, o que acontece, professor? Se eu coloco esses 2 bloquinhos sobre a mola, então o que vai acontecer é que a mola vai duplicar aqui o alongamento dela. O comprimento dela vai ser 2 vezes maior do que quando eu coloco uma mola, ou um bloquinho só sobre a mola, ok? Então, ele duplica o valor do comprimento da mola. Então, há uma relação direta, tá, gente? Entre o peso que você coloca suspensa aqui na mola e o alongamento dessa mola, né? Ok? Se eu coloco só um bloquinho, ela alonga X. Se eu coloco 2 bloquinhos, ela duplica esse alongamento, o comprimento da mola. Logo, como é uma relação direta de proporcionalidade, uma proporção direta, então Hooke, ele formulou essa lei. Então, essa aqui é chamada lei de Hooke. Tá? Força é igual a K vezes X. Então, é uma relação matemática chamada lei de Hooke. Então, sempre que nós formos resolver exercício de força elástica, nós vamos estar utilizando essa equaçãozinha aqui. Ó. Força F é igual a K. Esse K, professor, o que é que significa K? K é a constante elástica da mola. Ok? Constante elástica dessa mola. Logicamente que existem molas mais flexíveis do que outras. Então tem molas mais finas, tem molas mais rígidas, mais duras, né? Então, dependendo do tipo de mola, essa constante elástica vai ter um determinado valor. Ok? Então, molas mais flexíveis têm um valor. Molas mais rígidas, mais duras, vai ter um outro valor para constante elástica. E X, professor, o que é que representa X? X é exatamente o quanto aumentou aqui esta mola. X é esse valor aqui, ok? Quanto está aumentando o comprimento da mola. Mas, professor, você está falando só em aumentar o comprimento. Ela pode diminuir o tamanho desta mola? Lógico que sim. Se eu pegar este objeto aqui e comprimir a mola, então eu vou diminuir o tamanho da mola, tá, gente? Eu posso aplicar uma força aqui empurrando este bloquinho contra a mola, tá? Para cima. Então, se eu empurrar esse bloquinho aqui contra a mola para cima, eu vou aplicar uma força sobre a mola, comprimindo a mola, e ela vai diminuir de tamanho, ok? Ok? Então é a mesma coisa aqui, né? Se eu aplicar uma força de 1 newton, então ele vai comprimir 1 newton aqui. Se eu colocar uma força de 2 newton, ele comprime 2 newton também aqui, de força, ok? E aí, esse X aqui vai ser exatamente essa compressão da mola, ou então o alongamento da mola, ok? Beleza? Então vamos aqui para a resolução de um exercício. Exercício sobre força elástica. Então ele está dizendo o seguinte:
calcular a força elástica necessária para comprimir uma mola em 20 centímetros. É dado na questão a constante elástica da mola. Então aqui, ó, na questão ele já está te dando o valor de K. K é igual a 150 newton por metro. Então, constante elástica desta mola, lembrando que para este exemplo aqui, tá, gente? K vai ser igual a 150 newton por metro. Aí nós vamos utilizar a lei de Hooke, né? Para calcular exatamente a força elástica, ok? A lei de Hooke nós já sabemos ali, né? Que é calculada pegando a constante elástica K multiplicando pelo valor de X. Então vamos lá para a resolução. Nós sabemos o seguinte, como a constante elástica aqui está em newton por metro e a compressão da mola é de 20 centímetros, então eu não posso colocar o valor lá como sendo 20 centímetros, né? Eu tenho que deixar essa unidade em metros para poder fazer a multiplicação com as unidades corretas, ok? Então o que é que eu faço, professor? Eu pego aqui o valor 20 centímetros, divido por 100. Mas por que eu vou dividir por 100? Porque em 1 metro equivale a 100 centímetros. Okay? Se 1 metro tem 100 centímetros, eu quero saber quantos metros tem 20 centímetros. Então eu vou dividir 20 por 100 e encontro o valor 0,2 metros. Então este valor aqui é o valor de X. Quanto de compressão essa mola teve? 0,2 metros. Logo, a força elástica é igual a K vezes X. Eu vou multiplicar o valor de K, que é 150 Nm por metro, pelo valor de X, que é 0,2. 150 vezes 0,2. A força elástica vai ser igual a 30 Newton. Ok? E aqui nós temos a figura representando aqui a compressão da mola. Na primeira figura, nós temos um alongamento da mola. Você aplica uma força. Só tomando aqui, ó, nessa primeira figura, nós temos aqui a mola no seu estado natural. Então, tem um comprimento inicial aqui, que nós verificamos que ela está no estado natural. Então, o que aconteceu aqui? O bloco está nessa posição. Aí eu puxei o bloco, eu empurrei o bloco para a direita. E ao empurrar o bloco para a direita, o que aconteceu com essa mola? A mola ela foi alongada no valor X, ou seja, ela aumenta o tamanho, né, desta mola, um determinado valor X. Ok? E aí está indicando aqui a força que é feita pela mola. Então, se você aplica uma força externa puxando o bloco para a direita, a mola vai exercer uma força em sentido oposto. Tá? Tentando segurar e puxar a mola para a esquerda, ok? Agora, no segundo exemplo, que é o que foi dado aqui, ó, nesse exercício aí, nós temos aqui a mola no seu estado natural, né? E aí o que é que nós fizemos aqui, ó? Nós aplicamos uma força empurrando a mola e comprimindo essa mola, tá? Apliquei uma força para a esquerda. Você está comprimindo a mola. E se você comprime a mola, ela vai diminuir de tamanho. No caso desse exemplo ali, ela diminuiu o valor de 0,2 metros, seria X. Então, o valor de X aqui é 0,2 metros. Aí você está calculando a força que a mola empurra o objeto. Essa força que a mola empurra o objeto é dado pela constante elástica K, 150 Nm por metro, vezes o valor de X, que é 0,2. E você encontrou essa força elástica de 30 Newton, ok? Então, eu sou o professor Francisco Carlos da Costa e terminamos mais uma aula de Física do Ensino Médio, primeiro ano.